Palavra muito importante para aprender estatística: paciência. Você precisa ter paciência. Não adianta você querer estudar estatística se você já quer começar lá do meio. Não adianta você querer aprender a dirigir se você não sabe nem o que é uma marcha, nem o que é uma embreagem. Você precisa aprender a parte teórica primeiro, não é isso que acontece? Então você aprende a parte teórica quando você vai aprender a dirigir, depois que você vai botar a mão no volante. Não é assim que funciona? Na estatística é a mesma coisa. Você não pode querer já ir chegando a dirigir. O que eu quero dizer? Que a estatística ela tem uma característica, a disciplina estatística ela é diferente de muitas disciplinas. É por isso que existe uma grande dificuldade em aprender estatística. Porque o termo-chave é o quê? A estatística ela tem uma sequência lógica de aprendizagem. Se você vai estudar um item aqui, você precisa saber o que foi discutido aqui anteriormente, você precisa saber um conceito anterior. A estatística ela é toda interligada. Os conceitos são interligados, eles são dependentes. Então não adianta você querer, por exemplo, estudar uma matéria lá, intervalo de confiança, por exemplo, se você não sabe o que é um desvio padrão, se você não sabe o que é uma distribuição normal. Estou citando só um exemplo, tá? Então a estatística ela tem esse problema. Os conteúdos são sequenciais. E aí que vem a palavra-chave, que é a paciência. Você precisa ter paciência para aprender. Qual é a paciência? Está ligada ao quê? A você saber qual é a sequência lógica de ensino. Você tem que saber isso. Se você não sabe isso, também não adianta. Você tem que saber qual é a sequência lógica de ensino. Sabendo isso, você vai seguindo ele. E aí você não vai estudando só a teoria. Você vai resolvendo exercício também. Você tem que fazer os dois. Seguir a sequência lógica de aprendizagem e ir fazendo exercício aos poucos, com um aumento gradual do nível de dificuldade. E isso leva tempo. Você precisa ter paciência para atender esses dois requisitos. Senão não adianta. Senão você não aprende estatística, vai ficar batendo a cabeça a vida inteira. Eu tenho alunos até de Portugal, né? Tem vários alunos em Portugal desse curso online. Um aluno mandou para mim uma ementa de um curso esses dias e disse: olha, eu já fui reprovado 5 vezes. Eu não consigo passar. Aí eu peguei as provas, dei uma olhada, né? Realmente a faculdade lá joga pesado. O nível de dificuldade lá, se você considerar assim, numa escala de 0 a 10, porque a estatística ela pode ser aplicada em vários níveis de dificuldade. Se você considerar uma escala de 0 a 10, pode considerar número 8, o grau de dificuldade. Então, realmente é pesado. Então, eu dei um caminho para ele, ó, segue a sequência lógica de ensino, né? Então, a estatística, né, nos meus cursos, você tem que seguir a sequência que eu vou te direcionando. Você tem que seguir. Você vai ver uma teoria, depois você vê a teoria, vai ter uma bateria de exercício, você vai fazer o exercício, vai conferir. Todos os meus cursos têm essa característica e ele vai seguindo a sequência lógica de ensino. Então tem a série Estatística 1, Estatística 2, Estatística 3. Eu acho muito difícil você aprender estatística toda com curso de 9 horas. Existe graduação em estatística. Como é que você aprende estatística? Duas palavras-chave, 2 termos-chave. Seguindo a sequência lógica e fazendo exercício. Porque senão, na hora que você chegar lá na frente, você vai embolar. Então essa é a minha dica. Seja paciente. A paciência está acima de tudo, está acima desses 2 termos. Também não adianta você saber a sequência lógica e não querer fazer exercício. Não adianta também. A hora que você for desenvolver um projeto, por exemplo, for fazer uma prova de concurso, seja lá o que for, vai embolar. Por quê? Porque o exercício ele fixa, ele te ajuda a fixar o conteúdo. Então essa é a minha dica para você. Seja paciente, você tem que aprender isso. Sabe qual é o tempo médio que um aluno que faz concurso público, o tempo médio que ele consegue passar? 3 anos. Ele fica 3 anos estudando para poder passar em algum concurso público. Esse é o tempo médio, é lógico que tem pessoas que passam tempo menor, tem gente que leva tempo maior. Tempo médio de 3 anos. O concurseiro, ele é paciente, ele aprende a ter paciência. E você, para estudar estatística, também tem que ter paciência. Por quê? Para finalizar, por causa da sequência lógica de ensino, e aí você precisa fazer exercício para fixar. Isso leva tempo, tá bom?
Então essa é a minha dica para você, tá? Se liga, hein? Um abraço, hein?